Nesta aula, nós vamos aprender sobre posições relativas entre duas circunferências, né? Como é que a gente pode analisar se as circunferências elas estão se tocando ou não, né? Então, existem alguns casos. Por exemplo, os casos de posições relativas de circunferência tem, primeiro caso, né? Secantes entre si, tá? Tangentes entre si. A tangente ela vai ocorrer de em duas situações, né? Ela pode estar assim ou assim, por dentro ou por fora, tá? E também o terceiro caso seria ela não é secante e nem tangente, né? Ela, por exemplo, ela pode estar dentro da outra circunferência ou fora, tá bom? Então existem essas situações aí, tá? E agora a gente vai abordar cada uma delas para você saber como é que você vai identificar se ela é uma dessas três, tá bom? Acompanha comigo a nossa aula de hoje. Então, analisando cada situação, nós temos aqui as secantes entre si, né? Então, por exemplo, se duas circunferências elas forem secantes entre si, nós percebemos que elas vão ter, por exemplo, ó, dois pontos em comum, tá? Esses dois pontos aqui, isso me indica que elas são secantes. Então, se duas circunferências são secantes, elas têm dois pontos em comum. A outra situação, para a gente analisar, né, além dos dois pontos, é o seguinte. Vamos dizer que essa situação aqui, né, essa circunferência aqui maior, né, ela vai ter um centro que eu vou chamar de centro 1, tá? Essa outra, eu vou chamar de 2 aqui, né? Essa circunferência maior aqui, eu vou chamar, ela vai ter aqui no caso um centro 2, e essa de azul aqui vai ter, que eu vou dizer que ela é um centro 1, tá? Então, 1 e 2. Então, o que a gente pode retirar de informações daqui? Né, olha só, vamos analisar essa circunferência maior, tá? De centro 1, essa circunferência preta aqui. A gente analisa da seguinte forma, tu concorda comigo que, olha só, que essa distância aqui, ó, daqui até aqui, né, até aqui essa borda, ó, tá, essa verde aí, né, essa distância aqui, eu vou chamar, é o raio 2, né, ó, daqui para cá é o nosso raio da circunferência preta, né, então eu vou chamar aqui de R2, tá, deixa eu colocar R2, tudo bem para você? Agora analisa o seguinte, analisa assim, ó, vamos pegar aqui, né, aqui desse ponto até a borda, certo? Esse ponto dessa borda é o raio 1, tudo bem? Então daqui, ó, daqui, né, deixa eu fazer direitinho aqui. Então daqui desse ponto até aqui, né, na bordinha, ó, né, esse tamanho aqui vai ser exatamente o raio 1, tá? Então o que você pode comparar, né? Que primeiramente você vai calcular a distância entre os centros das tuas circunferências, tá? A distância do centro da tua circunferência, que é de C1 para C2, eu vou chamar de Dzinho, tá bom? Então, para você saber se ela é interna ou externa, tá? Então, quem é o nosso Dzinho? O nosso Dzinho é a distância entre os centros, né? Entre os centros, tá? Entre os centros C1 e C2, tudo bem? Então, o que você vai analisar, né? Se esse desenho aqui, se a distância entre os centros for maior que a diferença, né? Por exemplo, se eu fizer ó, R1 menos R2, essa diferença, se você fizer assim, ó, por exemplo, ó, R2, vamos lá, usar como o R2 sendo maior que R1, tá? Considerando, né, vamos considerar que o R2 seja maior ou igual, né? Maior ou igual que R1, tá bom? Vamos comparar desse jeito aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, né? Se caso isso aconteça, você vai analisar a seguinte ideia. Você vai avaliar assim, ó, que se eu fizer a diferença entre R2 menos o raio 1, esse valor aqui ele tem que ser menor, né? Menor que D, tá? Então, se eu fizer R1 menos R2, tem que ser menor que D. Ou, né? Ou
quando eu somar R2 mais R1, quando eu fizer essa soma aqui de R2 mais R1 tem que ser maior que o D, tá? Então pega aqui o seguinte, ó, por exemplo, você vai somar aqui, você vai somar esse tamanho aqui mais esse pedaço aqui, ó, né? Então vai dar um pedaço bem grandão aqui, tá? Com certeza a soma desses dois aqui, do R2 com R1, ele vai ser maior que o D, tá bom? E quando eu fizer a subtração dos dois, tem que ser menor que o D, tá bom? Então essa situação aqui para você comparar, né, que se essas duas circunferências elas são secantes. Vamos lá agora para nossa situação de tangentes entre si. Nessa situação, nós temos aqui, né, nós já comentamos agora há pouco que esse aqui vai ser o nosso centro 1 e essa situação aqui vai ser o nosso centro 2, tá? Então, aqui centro 1, centro 2. Então, nessa situação, nós temos a seguinte forma. Nós temos aqui que a circunferência azul ela está por dentro da circunferência preta, né? Então, a gente pode dizer que ela é tangente, elas são tangentes externas, aliás, tangentes internas, né? Tangentes internas, tá? Então, aqui elas são tangentes internas. E o que a gente vai avaliar agora? Que é o seguinte, olha só. Agora há pouco a gente avaliou assim, né? Por exemplo, nós temos aqui do centro, né, do C2, né? Vamos colocar para cá. Vamos colocar assim, ó. Daqui para cá vem ser o raio 2, certo? E daqui para cá vem ser o nosso raio 1. Tudo bem? Qual é a situação aqui? Agora você vai fazer o seguinte, tu vai calcular a distância entre os centros. A distância entre os centros eu vou chamar de Dzinho, sempre olhando os centros da circunferência. Então lembra que Dzinho é a distância entre os centros. Vamos colocar aqui, né? Dzinho, o que é o Dzinho? É a distância entre os centros, certo? E aí é o seguinte, lembra que o centro de uma circunferência ele é um ponto, tá? Então você vai calcular a distância entre os pontos e os raios das circunferências. Então qual é a situação aqui que você tem que analisar? Que se por acaso, né, você calcular a distância entre os centros, que dê um Dzinho, e quando você fizer R2 menos R1, tem que dar exatamente a distância entre os centros, tá? Então você vai calcular R2 menos o R1. Então, se por acaso isso aqui acontecer, né, quando você fizer a subtração do raio maior menos o raio menor, se der igual a distância entre os centros, isso quer dizer que as circunferências elas são tangentes internas, tá? Agora, a segunda situação, né, que é essa daqui, nós dizemos que ela é a tangente externa, tá? Então, isso aqui são tangentes, né? Vamos colocar aqui, tangentes externas, né? Externas. São as nossas tangentes externas. Muito bem. Analisando agora, né? Essa daqui vai ser o nosso centro 2, essa daqui vai ser o nosso centro 1, tá? Então, vamos lá, né? Nós temos aqui o nosso raio, ó, nós temos aqui, daqui para cá é o nosso raio 2 e daqui para cá é o nosso raio 1, tá? E tudo isso aqui, né, daqui até aqui é a distância entre os centros, que é o Dzinho, tá? Então, sempre a gente vai olhar a distância entre os centros e os raios das circunferências, tá bom? Então, qual é a situação aqui, né? Lembrando que o Dzinho é a distância entre os centros, tá bom? E R1 e R2 são os raios, tá? Então, toda vez que você fizer isso aqui, ó, que o Dzinho, né? Quando você somar, tá? R2 mais R1, ó, R2 mais o raio 1, quando você somar, se der exatamente igual, isso quer dizer, né? Isso quer dizer que as circunferências elas são tangentes externas.
Então, o que que você tem que fazer? Calcular a distância entre os centros, né, que vai dar o desenho, e depois somar os raios. Se nessa soma for igual, então nós dizemos que ela é tangentes externas, tá bom? E um detalhe importante que eu já ia esquecendo, né? Toda vez que elas forem tangentes entre si, nós dizemos que ela tem um ponto, um ponto em comum, tá? Ela tem um ponto em comum. Então lembra que se ela for secante, elas vão ter 2 pontos em comum. Então aqui eu tenho 2 pontos em comum, tá bom? 2 pontos em comum, que seriam esses 2 vermelhinhos aqui, tá? Nesse caso aqui das tangentes entre si, eu tenho apenas um ponto em comum, né? Que seria esse ponto aqui ou esse ponto aqui, tá? Então as tangentes elas têm que seguir essa situação aqui, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima situação. Muito bem, aqui na nossa reta, na nossa circunferência, né, que elas não são secantes e nem são tangentes, nós temos duas situações, tá? Nós temos aqui as nossas circunferências internas, né, ó. Então aqui elas não são secantes e nem tangentes, mas aqui no caso não são secantes internas e nem tangentes internas, tá? Então aqui ela é interna e aqui nesse caso ela é externa, tá bom? Então vamos lá analisar de novo, né? Olha lá. Então desse ponto aqui, que vamos chamar de centro 2, e esse aqui seria o nosso centro 1. Então aqui nós temos aqui, ó, daqui para cá, né? Esse aqui vai ser o nosso raio 2, e daqui para cá, né, vem ser o nosso raio 1, tá bom? E de novo, né? De novo, ó, daqui do centro 2 até, vou fazer aqui bem bonitinho, do centro 2 até o centro 1, né? Essa distância aqui nós estamos chamando de desenho, tá? Lembrando que o desenho é a distância entre os centros, tá bom? Então aqui nós temos raio 1, raio 2, tá? Agora, considerando aqui, né? Considerando que o raio 2, tá? O raio 2 seja maior que o raio 1, tá bom? Considerando que o raio 2 é maior que o raio 1, tá? Para ela ser não secante nem tangente. O que que você pode afirmar? Quando você fizer o cálculo da distância entre os centros do desenho, né? Toda vez que você fizer isso, esse valor aqui, ele tem que ser menor que a subtração, ó, subtração de R2 menos o R1, tá? Então, quando isso aqui acontecer, né, não são secantes e nem tangentes, elas são circunferências internas. Tu percebe que aqui é menor. Quando você fizer a subtração, a distância entre os centros é menor. Lá naquela primeira situação aqui em cima, ó, a distância, né, quando você fizer R1 menos R2, o D ele tem que ser maior, tá bom? Então aqui o D, ó, o D, né, ele tem que ser maior quando você fizer a subtração dos dois, né? Ou, tá? Ou o Dzinho ele tem que ser menor que a soma, tá bom? Então R2 menos R1, R2 mais R1, tá? Então subtraindo o Dzinho tem que ser maior ou a soma tem que ser menor. E já aqui nessa situação, a subtração, ó, né, de raio 2 menos raio 1 tem que ser menor. Lá na primeira tem que ser maior, tá bom? Então isso aqui tem que acontecer, tá? A outra situação, né, é essa daqui. Nós dizemos que quando isso aqui acontece, elas são circunferências externas, tá? São circunferências externas, né? Então vamos lá analisar agora ponto por ponto, né? Essa aqui seria o nosso centro 2 e esse aqui seria o nosso centro 1, tá? De novo, né? Daqui para cá, ó, tem o raio 2, né? E esse ponto daqui para cá seria o nosso raio 1, tá bom? E a distância entre os centros, né? Entre os centros aqui, vamos chamar de quê? De Dzinho, tá? Então a distância entre os centros é o nosso Dzinho, tá bom? Quando isso aqui acontecer, o que que você pode fazer? Você vai fazer o seguinte: toda vez que você calcular a distância entre os centros, ela tem que ser maior
que a soma. Então, você soma R2 mais R1. Quando essa soma for maior que a distância entre os centros, então quer dizer que elas são circunferências externas. Lembra que aqui é maior. A soma é maior. Lá na primeira situação, a soma ela é menor, tá bom? Então, essas aqui são as situações na qual você pode aí, pode aparecer aí no teu vestibular, tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre posições relativas entre retas. Eu vou deixar agora, na próxima aula vão ser resoluções de exercícios, né? Para você aí comparar as situações, tá bom? Um forte abraço e daqui a pouco temos a nossa próxima aula.